Graça e paz, abençoados. Graça e paz a todos. Vamos prosseguir aqui neste tema do canal Compreendendo o Espírito Santo. O canal Luzes da Graça deseja a todos vocês um excelente dia. Que a manifestação do nosso Pai por meio do Espírito Santo seja em cada um de vocês, em cada lar, em cada família. Que a manifestação do reino de Deus seja visível sobre a vida de cada um de nós. É este o desejo do canal Luzes da Graça. Junto ao canal Yahushua Reina para sempre, é o que nós desejamos a todos vocês. Vamos prosseguir aqui no nosso ensinamento e entendimento sobre compreendendo o Espírito. Vamos para a parte 2. Então o irmão Paulo, na sua última fala, falava que Jesus, estando na preocupação, tendo o amor, fazendo a representação do próprio Pai ali, encarnado, o Pai encarnado, ele vendo que os discípulos que ele mandou atravessar o rio enquanto ele estava em oração, os discípulos estavam em meio a um vendaval, onde um vento muito forte batia sobre aquele lago, sobre aquela praia. E então Jesus, não tendo barco na praia, ele então vai caminhando sobre as águas. Existem pessoas que consideram isso uma forma de Jesus se exibir, mostrar o seu poder, mas isto não é verdade. Essa manifestação, essa expressão de Jesus em caminhar sobre as águas demonstra o absoluto amor de Deus, que quer bem aquele que se coloca como filho, que é entregue a ele de maneira incondicional. Olha, você vê aqui, nós vemos aqui, o amor de Deus sendo manifesto de forma incondicional. Quando não havia barco na praia, Jesus não falou, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Tá na mão de Deus. Não, ele não falou, tá na mão do Pai, não. Ele expressou ali o mesmo que o próprio Criador, sente pela sua criatura, pelos seus filhos. Ele expressou ali, ele mostrou este amor. Significa não desamparar. E então lá em Isaías, é dito o seguinte, em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, no livro de Isaías, no capítulo 49, no verso 15, diz assim, pode uma mãe esquecer do seu filho a quem tanto ama ou amamenta? Existe tradução que está amamenta, e diz assim, ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de vós. Então, através dessa atitude de Jesus em andar sobre as águas, isso significa entender que Deus aqui, por meio do Filho, ele está se manifestando de forma sobrenatural, rompendo as leis da natureza, que o homem não pode andar sobre as águas, o homem não pode caminhar sobre o mar, ele pode usar vários artifícios, vários artimanhas que possibilita ele andar pelo mar, como quando fizeram a passagem de Moisés andando sobre o mar, o filme, eles colocaram uma ponte de vidro, aonde ali as águas, por baixo das águas estava uma ponte de vidro, onde Moisés caminhava sobre o mar. Então, estratégia de Hollywood. O homem é estratégico, o homem recebeu a inteligência do Pai. Mas, na sua realidade, o homem não tem menor condição de andar em cima de tormentas de água. O homem não pode andar, levitar sobre a água, a não ser por uma força sobrenatural, ou divina, ou do mal, ou das trevas, ou da luz, ou das trevas. No período de Pedro, existiu vários encantadores que desafiaram com Pedro, e eles chegavam a levitar. Desafiaram a Pedro se levantar do chão, isso está na história.
né, nos livros apócrifos, que vocês, ensinadores em graça, desprezam. Mas está registrado lá que Pedro foi desafiado. Eu não me recordo o nome do desafiante de Pedro agora, mas ele foi desafiado por esse encantador, esse satanista, que ele se levantou, se projetou do chão, e então Pedro, para vencer aquele falso e engano que este homem estava ensinando, ele também se levitou do chão. Só que Pedro permaneceu no alto, e aquele homem que foi levado às alturas pelos poderes das trevas, ele não se deteve no alto e veio abaixo e se quebrou todinho, diz os escritos apócrifos. Isso é um livro narrado em cima da história dos apóstolos, que não está no livro de Atos dos Apóstolos, escrito com nitidez. Então, abençoados, como também, agora eu vou te dar um verso bíblico, aonde está escrito sobre o desafio, da onde Arão lançou a sua vara, e os magos de Faraó, e a vara de Arão se transformou em serpente, e os magos de Faraó, com os seus encantamentos, mago era homens sábios, né? Homens de astrologia, homens feiticeiros. Esses magos aqui eram feiticeiros, mas existia magos que eram homens inteligentes, magos do bem, que buscava o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, da criação. José, por exemplo, foi considerado um mago, porque ele era muito inteligente. Então, vários homens de Deus foram considerados magos, mas mago do bem, que buscava o conhecimento de Deus e da criação. Mas existia aquele mago das trevas, que tinha não só o conhecimento da criação, mas que cultuava diante disso as trevas, os poderes ocultos. E eles fizeram o mesmo sinal que Arão e Moisés, transformando as varas deles em serpente. Aos ensinadores em graça que gostam de levar tudo pelo lado físico, natural, se você me disser que aquilo dali que a vara dele não se transformou em serpente, você também está negando a palavra do Criador, que diz que a vara de Moisés se transformou em uma cobra. E os magos fizeram a mesma coisa. Aquilo dali não foi ilusão de ótica, não foi mágica diante dos olhos dos homens de Deus, Moisés e Arão, não. Mas eles realmente, literalmente, eles transformaram as suas varas também em serpente. Então, significando dizer, está bem nítido e bem claro para os que querem entender e aceitar aquilo que vem de Deus, é que o ser espiritual Satanás, ele é imitador de Deus. Aqui está a prova. Ele imitou por meio dos seus servos, concedeu poder aos seus servos, imitando o poder de Deus. É aí que vocês, ensinadores em graça, alguns dos meus irmãos, não aceitam, mas está aqui, ó. O ser espiritual era o imitador de Deus. Os magos fizeram os mesmos sinais, só que vemos aqui que existiu uma diferença entre eles, aonde a serpente de Moisés, de Arão, engoliu as serpentes, todas elas, dos magos que produziram pelo seu cajado. Significando dizer que o poder de Deus sobressai o poder das trevas. Que o poder da luz domina as trevas e não o contrário. Então, amados, negar este fato é negar uma verdade. Então, aqui nós vemos que Deus, ele ama os seus. Ele andou sobre as águas, Jesus andou sobre as águas para ter de encontro aos seus discípulos. Voltando à nossa fala. Demonstra o amor de Deus. Agora, aquele poder foi um poder do ser espiritual Satanás, tentando virar o barco dos homens experientes, dos pescadores que ali estavam com outros que não eram pescadores, mas existia pescadores ali, agora com medo daquela tempestade. Então, Jesus vem ao longe, andando sobre as águas, agindo de forma sobrenatural, demonstrando amor de Deus.
Deus, ele é o nosso, mostrando o amor de Deus, a amizade, o companheirismo, a filiação de Deus para com aqueles homens, estar junto, não deixar sozinho. Deus, ele cuida dos seus. Então, andando ao longe, Pedro vê aquele vulto, os discípulos vê aquele vulto, e naquele desespero de morrer afogado, então eles vendo aquele vulto, eles falam um fantasma, eles se consideraram amaldiçoados. E Jesus falou: calma, sou eu. E chegando até eles, quando eles viu Jesus, então eles consideraram um fantasma. Pedro então disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus falou: vem, Pedro. E então Pedro mostrou a sua fé, caminhando sobre as águas, e então o ser espiritual aumentou a força do vento contra o mar. E Pedro, reparando a força do vento, afundou-se, e Jesus içou a Pedro. Seria contraditório ensinar que esse vento foi um vento natural, da natureza, ou que Deus é que enviou esse vento. Seria irregular ensinar isso, porque então Jesus está lutando contra o próprio Deus. E esse Deus então que mandou essa tempestade, que você ensina ou entende isso, esse Deus está combatendo contra a fé dos discípulos. Se você analisar o texto anterior, após a travessia no mar, aonde Jesus manda eles atravessar para o outro lado, você vai ver que lá na travessia, eles recebem, antes da travessia, eles recebem na parte da tardinha, de um dia para o outro, na parte da tardinha, então eles recebem uma fé sobrenatural. Como? Pela multiplicação de pães e peixes. Lembra lá dos 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha, e ele deu para Jesus apresentar, e aonde houve a multiplicação que alimentou 5.000 pessoas? Aquilo dali trouxe não só o povo, mas os discípulos, eles estavam totalmente acesos de fé. Foi por causa dessa fé é que Pedro teve a ousadia, porque Pedro, depois do que tinha visto Jesus multiplicar pães e peixes, ele então falou, quando viu lá Jesus, ele disse: sou eu, calma, sou eu. Então ele, diante do milagre que ele tinha visto anteriormente, ele falou: Senhor, se é tu, então manda-me ter contigo. Por quê? Porque Pedro já tinha visto um milagre, os discípulos já tinham visto um milagre sobrenatural. Então Pedro estava aceso de fé. Você está entendendo, amado? Você está fazendo um paralelo, está entendendo o curso da história bíblica que está mostrando a nós que ali foi uma prova do ser espiritual Satanás buscando roubar aquilo que foi injetado, plantado no coração deles, que é a fé divina, por meio da multiplicação de pães e peixes. Pedro estava cheio de fé e disse: ó, se é tu, então manda aí ter contigo, porque eu estou cheio de fé. Só faltou ele dizer isso, porque eu estou cheio de fé diante do que eu vi. Então Jesus falou: vem, Pedro. Só que o ser espiritual, vemos uma força espiritual atuante. Ele, diante daquilo, ele falou: não vou deixar barato. Ele soprou o vento mais forte, porque ele recebeu o poder sobre a criação. Adão passou isso a ele, este poder sobre a criação, sobre o mundo físico e o mundo da carne. Então ele soprou mais forte, está registrado lá no livro de Lucas, capítulo 4, do verso 5 a 8. Porque a mim me foi entregue o poder de dominar a criação, e eu dou a quem eu quero. Então ele, sobre este poder, sobre essa legalidade, ele soprou mais forte, e Pedro olhou para baixo, teve medo e afundou. A palavra de Jesus para Pedro disse: por que duvidaste, homem de pouca fé? Jesus não falou que Pedro não teve fé. E ensinar que Pedro não teve fé é um equívoco, porque ele mostrou a sua fé. Só que a fé de Pedro foi uma fé limitada, uma fé temporária, o que tem sido a fé de muitos de nós hoje. Quando Deus espera uma fé permanente, uma fé que se edifique fé sobre fé, uma fé que transpõe os montes.
Como Davi falou, saltarei as muralhas e os montes. É essa fé que Davi entendeu de saltar sobre as muralhas e sobre os montes, uma fé contínua que vence as oposições, é que Deus espera de nós. Então Jesus falou: homem de pouca fé, por que você não prosseguiu na sua fé? Por que tu duvidaste? Você deixou entrar um impedimento à sua fé. Então, abençoados, vemos aqui que o Espírito, aqui no meio do andar de Pedro sobre as águas, o Espírito atuou mediante a fé. Porque Pedro agiu como o próprio Deus. Ele soltou a sua fé sobre a palavra, a confiança na palavra de Cristo, e disse: vem, Pedro. Então ele confiou na palavra de Cristo, que ele poderia andar. Mas quando ele duvidou, o Espírito já não podia mais atuar, porque ele não opera sobre a dúvida. A dúvida é carnalidade, é incredulidade. Então o Espírito não opera, o Espírito Santo não opera. Então ele não podia criar essa ação sobrenatural. Você está vendo que na fé dele o Espírito criou essa ação sobrenatural? Trouxe à existência uma atuação ilógica ao homem, sobrenatural, fora da compreensão do homem andar sobre as águas. Mas o Espírito fez, enquanto havia uma fé. Esse Espírito, tá vendo aqui, amado? É isso que o canal Luzes da Graça vem trazer o entendimento a vocês. Que o Espírito não permanecia diretamente no homem. Enquanto houvesse fé, uma entrega do coração, enquanto o homem ele se projetasse sobre a ação do espírito humano, se projetasse sobre Deus, quando a alma humana projetasse a confiança sobre a palavra do Pai, então agora o homem seria um ser espiritual e o Espírito Santo estaria atuando pelo homem. O homem e mulher, né? Eu estou dizendo o homem, a forma humana. Então, o homem estaria tomando o quê? A imagem de Deus, agindo como o próprio Deus não haja. Mas quando a dúvida, o medo, a insegurança viesse ao coração do homem, dominasse o coração do homem, como foi o caso de Pedro, o Espírito não poderia atuar. Por quê? Porque o homem se tornou, a alma do homem se voltou para a carne. O homem voltou à natureza adâmica. E quando o homem ouvia a voz de Deus, ele passava a ter a natureza divina. Ele se colocava como o estado de Adão antes do pecado. Ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando o homem ele duvidava, tinha medo, ele era como Adão após o pecado. Adão no seu pecado. Desobedecer à voz de Deus. Você está entendendo, amado? Então é isso que o canal Luz da Graça vem trazer a vocês. Deus sempre demonstrou o seu amor à criação. Por isso que Jesus vai de encontro aos discípulos. Agora, como o Espírito Santo como agente na criação, sua ação depende da palavra em ação, quer dizer, depende da fé. Então, o Espírito Santo, ele depende da palavra, ele depende de que haja uma fé para que ele comece a criar. Tem que haver a confissão, tem que haver a certeza, tem que haver uma atitude sobre aquilo que se confessa. Porque a fé sem a obra é morta. Tiago diz lá: crês tu que há um só Deus? Você crê em Deus, que Deus fez toda a criação, que Deus existe? Tu fazes bem, Tiago diz. Porque até os demônios, as forças espirituais, creem. Fazes bem. Porque a fé sem obra, a fé tem que ter a obra. A fé tem que ter a obra, a ação. Então, amados, agora pela palavra, pela ação, que é a fé, ou a saída da boca de Deus ou do homem,
que nele crer. Então tem que ter ação. A manifestação do Espírito Santo após a criação era criar e demonstrar as manifestações de Deus. Abençoados, nós viemos aqui ensinar aqueles que pensam e imaginam o Espírito Santo como que imaginam o Espírito Santo com a mesma estatura, que de um homem. É um equívoco de entendimento, pois apesar de habitar no homem, o Espírito nunca foi na estatura humana. Para compreendermos o tamanho da estatura do Espírito, temos que ter entendimento que a estatura de Deus, coisa que o homem nenhum jamais poderá fazer. Agora, o Espírito no homem é apenas uma pequena porção de Deus, pois vemos isto em João 2, 28 e 29. Então, amados, o que o irmão Paulo está explicando aqui é que a pessoa pode falar assim, mas o Espírito Santo, então, ele é a estatura do homem, a estatura do Espírito é a estatura do homem? Não. Quando falamos do Espírito Santo em nós, a estatura dele é uma estatura humana. Lembra lá que Paulo diz que falando acerca de Jesus, fizeste um pouco menor que os anjos, mas o que? Maior em poder e autoridade. Então, a estatura de Cristo era humanamente, como ele estava preso a um corpo físico, era humanamente falando menor que dos anjos. Porque Paulo está dizendo que a estatura dos anjos, que seria acima de 3 metros, então, e que a estatura de Cristo talvez fosse menor, fosse no máximo 1,80 m ou 1 metro e alguma coisa. Mas está dizendo que a parte interior de Cristo, a autoridade, o poder, a glória colocada sobre ele, era maior do que os anjos. O Espírito Santo, para habitar em nós, ele vem de uma forma, Deus colocou no homem, de uma forma suportável, aonde o Espírito não é aquilo que nós vemos no homem, naquele tamanho, porque existem pessoas miúdas aí. Então você vai generalizar e dizer, o Espírito Santo não habita no anão, na anã, na pessoa de baixa estatura, na mulher de baixa estatura, no homem de baixa estatura, porque o Espírito Santo é grande. Não. O Espírito, ele é dado, ele foi colocado no homem na proporção do corpo. Então, abençoado, o Espírito de Deus, para você ter uma ideia, você não pode imaginar e dimensionar o tamanho de Deus, porque é o Espírito de Deus. Agora, Deus, na sua grandeza e sabedoria, no seu poder, ele pôde colocar parte do seu Espírito no homem. Porque se você entender com radicalismo, quando fala de Espírito de Deus, que foi colocado no corpo humano do Deus encarnado, Jesus, então você vai dizer que Deus estava ali em Jesus e que Deus estava fora do seu trono. Porque se o Espírito dele está ali em Jesus, então como é que aonde Deus está? Deus está na terra e não está no céu. Você está entendendo, amado? Então, ali foi uma porção de Deus se manifestando por meio do Filho, Jesus. Como também uma porção de Deus foi criado por meio dos espíritos, dos anjos, como por meio de cada vida humana, dos homens. É uma porção de Deus, do Espírito. Você está entendendo, amado? Olha a grandeza do nosso Deus. Vamos entendendo. Agora vamos lá em João, capítulo 2. Vamos compreendendo aqui, João, capítulo 2. No verso 28 e 29. João, capítulo 2, no verso 28 e 29. Diz aqui, João capítulo 2, eu acho que o irmão Paulo marcou a referência errada, de 28 e 29.
Vamos ver, não, João capítulo 1, gente. João capítulo 1, 28 e 29. Estas coisas aconteceram em Batabara, ao outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João vai aqui testemunhar, no verso 32 diz aqui, ó, e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, vemos que o Espírito foi derramado sobre Jesus após o batismo, e então esse Espírito, Deus não se ausentou do seu trono, foi parte do Espírito na forma humana, então de forma suportável ao homem. Em Atos capítulo 2, vamos entendendo que vamos ver aqui, amados, a referência aqui não é João capítulo 2, Joel. O irmão Paulo marcou errado, me perdoe. Mais uma vez eu peço perdão. É Joel no capítulo 2, aonde fala sobre, vamos ter um entendimento perfeito. É Joel capítulo 2, no verso 28, 29. Diz aqui, ó: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, se o Espírito de Deus é um Espírito único, indivisível, isso que o irmão Paulo quer explicar. Se o Espírito de Deus é único e indivisível, for olhado de forma literal, então Deus deixou o seu trono para habitar no homem, no Filho. Você está entendendo? Então, vemos aqui, ó, que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha só, mostra aqui que o Espírito de Deus, ele é divisível, compartilhado entre os homens, sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas, não fazendo acepção de pessoas, nem de sexo, tá vendo aqui? Profetizarão, e os vossos velhos, nem de idade, terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos, não fazendo acepção sobre a condição social. E também sobre os vossos servos e as vossas servas, naquele dia derramarei do meu Espírito. Você está vendo, abençoados? Não fazendo acepção de idade, não fazendo acepção de sexo, não fazendo acepção de categoria profissional, mas iria ser derramado sobre toda a carne. Isto aconteceu? Aconteceu. Vamos agora confirmar isso no livro de Atos também, que já dizia no livro de Atos que isso aconteceu lá num período. Essa palavra se cumpriu em Atos, né, num período mais além. Diz aqui, ó, Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, quer dizer, Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. Então, quando estava ali, completou 50 dias, estavam todos concordamente no mesmo lugar, reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ó, tinha que haver unanimidade, foi o que Jesus falou para os discípulos antes da subida, né? Ele diz assim, ó: esperai em Jerusalém até que do alto seja cumprido a promessa do profeta Joel, né? Vocês sejam revestidos. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, e o Espírito que o Espírito concedia que falasse. Então, outra observância que o irmão Paulo quer deixar aqui é que o falar em línguas ali, eles tinham que estar cheios. Não era de falar esporadicamente, não somente ter o Espírito Santo, mas diz que o fato deles estar cheios, né, transbordantes do Espírito Santo, é que levou eles a falar em línguas, né?
e começaram a falar, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então o Espírito é que direcionava as línguas neles. Então, abençoado, vemos aqui um Espírito compartilhado. Agora vamos no livro de João, João, capítulo 20. João 20, vamos ver aqui se está corretamente, que o irmão Paulo às vezes se distrai na hora de marcar as referências. Vocês me perdoem por este fato, estou sempre errando nesse fato. João 20, no verso 22. Agora vemos também Jesus compartilhando o seu Espírito com os discípulos, aonde ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Diz assim: e havendo dito isto, aonde ele manda eles evangelizar, né, o grupo de 70, né, e os discípulos, e diz assim: havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Opa! Jesus assoprou. Nós vemos que o Espírito outrora não permanecia no homem. Ele usava o profeta, usava o homem de Deus. Ele estava somente de uma forma mais direta sobre os reis instituído por Deus. Mas se houvesse algum pecado, alguma carnalidade por parte desse rei, desse profeta, desse sacerdote, então o Espírito se afastava dele. Aqui Jesus soprou, ele compartilhou. E nós vamos ver isso, que também foi o mesmo que Deus fez por meio de Moisés. Vamos lá no livro de Números. Soprou o Espírito sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Para quê? Para o serviço, para cumprir os propósitos de Deus, para o serviço do Senhor, do Criador. Então, Números, no capítulo 11, nós vamos ver aqui, Jesus fez o que foi feito também no ministério. Jesus se identificou com o ministério de Moisés. Números 11, do 16 até o 30, diz aqui: Moisés acha pesado seu cargo. Então disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos? Moisés está aqui se lamentando, visto que puseste sobre mim um cargo de todo este povo. Moisés está questionando a Deus pelo fardo que ele está carregando, ser muita gente para atender. Concebi eu porventura todo este povo, sou pai ou mãe desse povo todo? Dei-os à luz, sou mãe deles? Para que me dissesse, leva-os ao teu colo, e como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a teus pais,